Boa noite, o público presente e também aqueles que nos acompanham pelo Facebook e YouTube. Sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que damos início a esta sessão solene especial alusiva ao movimento Lilás. Lilás que floresce, um movimento importante, momento para conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Convido para compor a mesa de honra nesta noite a vice-presidente Alice Soares, a segunda secretária desta casa, vereadora Adriana Menezes, a vereadora Ana Lúcia, Lucinha da Saúde, e a líder do Executivo, Shirley, da Oncologia. Convidamos também a Cabo Priscila Severo, membro da Patrulha de Prevenção à Incidência Doméstica. Convido também a vice-presidente da OAB de Pirapora, doutora Laís Farias. Convido para compor os assentos reservados aqui à frente a policial civil Kelcimara, representando o comandante da GCM, a inspetora Marilúcia Aparecida. Convidamos também a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, Clarice Alino. Este é momento e resultado de um requerimento da vereadora Alice Soares, a quem parabenizo pela iniciativa. A luta contra a violência de gênero é uma causa urgente e necessária. Esta oportunidade é um momento especial para fortalecer as ações de prevenção, proteção e acolhimento. Hoje renovamos o nosso compromisso com a população de Pirapora na promoção de uma cidade mais justa, igualitária, segura para todas as mulheres. Declaro, portanto, aberta esta sessão solene especial do Movimento Lilás na Câmara Municipal de Pirapora. Peço a todos que fiquem de pé para junto entoarmos o hino nacional brasileiro.
Pessoal, desde já quero desejar uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa casa. Neste momento, convido a vereadora Alice Soares para assumir a condução dos nossos trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Quero convidar aqui a Kênia Barros para sentar aqui à frente. Kênia, no lugar de destaque, por favor. Kênia é coordenadora do CREMP aqui em Pirapora. Convidar também o nosso diretor da Fundação, diretor-presidente, Paulo Rogério, para sentar aqui, Paulo, no lugar de destaque. O vereador Max e o vereador Mica também, para sentar aqui à frente, no lugar de destaque aqui. E a senhora Esther? E a senhora Esther também, da Polícia Civil, por favor, sente aqui à frente conosco. Quero convidar também a Andréia Mortágua para sentar aqui na frente, Andréia, conosco. Andréia, que está aqui representando as mulheres trans de Pirapora. E a comunidade LGBT. Agradeço ao presidente Itamar pelas palavras e pela confiança. É uma alegria enorme poder estar aqui hoje para conduzir este encontro, que traz como tema central a luta pelo fim da violência contra a mulher. O Movimento Lilás representa uma corrente de união e proteção e consciência. Nesta noite, a Câmara Municipal de Pirapora cumpre seu papel ao inserir na pauta de discussões esse tema. Vencer a violência é um desafio diário de todos nós. Precisamos participar com ações que promovam o cuidado e a reflexão de garantir direitos e preservar vidas. Convido agora para me auxiliar na condução desta sessão a segunda secretária desta casa, a vereadora Adriana Menezes. Senhora Presidente em exercício, Alice Soares, em seu nome quero cumprimentar as minhas colegas vereadoras Shirley da Oncologia, Lucinha da Saúde, cumprimentar representantes da nossa Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, também da nossa Polícia Militar, Kênia Barros, do Centro de Referência da Mulher, e saudar os nobres pares que também compõem esse plenário, ao público que nos honra nesta noite, e dizer da alegria que para nós, enquanto mulheres, poder presidir uma solenidade desta natureza com uma pauta tão relevante. Quero agradecer de forma especial a senhora presidente e cumprimentá-la por esse gesto e por esta iniciativa de trazer esse tema de fim da violência contra a mulher para ser discutido também dentro desta Casa Legislativa, valorizando não só nós mulheres, mas também trabalhando uma política pública muito séria, que precisa do nosso respaldo e do nosso apoio para que ela seja efetivada na prática dentro dos diversos serviços e equipamentos sociais que nós temos no município. Saúdo de forma especial a psicóloga doutora Clarissa Lino. Em seu nome quero cumprimentar a todas as demais autoridades que compõem o nosso lugar de destaque nesta Casa Legislativa. Com meus cordiais cumprimentos, quero dizer a todos vocês que para todos nós este momento é um marco na história desta Casa Legislativa, uma vez que nós temos a oportunidade de ter 4 mulheres legislando neste plenário, que é um feito histórico na história do município e que nos dá também a oportunidade de ter vez e voz e trabalhar não só as nossas pautas femininas, mas trabalhar todas as pautas que envolvam o coletivo da nossa cidade, fomentando conceitos, implementando valores, trabalhando conquistas, gerando oportunidades e construindo novas narrativas para um futuro cada vez mais promissor para todos nós. Quero convidar neste momento, para fazer uso da palavra e dar boas-vindas, a nossa querida vereadora Lucinha da Saúde. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora presidente em exercício, a nossa vereadora Shirley da Oncologia, a nossa vereadora Adriana Menezes, cumprimentar a Polícia Militar,
Cumprimentar o nosso presidente da Fundação, Paulão, seja bem-vindo, sua presença nos alegra muito nesta noite. Cumprimentar os vereadores, nobres pares, público presente, dizer que eu estou muito feliz e gostaria de parabenizar a Alice Preta por esse evento que tanto nos honra como mulheres, destacando aqui na Casa Legislativa, e dizer que as mulheres cada vez mais vêm ocupando os seus espaços em todas as instituições, em todas as entidades, e dizer que as mulheres, elas fazem a diferença, porque a mulher é vida, a mulher, ela faz toda a propaganda de ser mulher em todos os lugares, porque a mulher, quando ela pega algo para fazer, ela faz com amor, ela faz com carinho, ela faz com determinação. Tenho aqui os meus parabéns, Alice, meus parabéns a todas as mulheres que nos honram nessa Casa Legislativa nesta noite. Muito obrigado a todos vocês. Convido neste momento para fazer uso da palavra a vereadora Shirley da Oncologia. Uma boa noite a todos, cumprimento a todos vocês que estão aqui hoje, mulheres, e também os homens que nos prestigiam. Obrigada, Adriana, Kênia, Lucinha, Preta, também a Cabo Priscila, que tem feito excelente trabalho junto, a Cefam, Kênia, juntamente contigo, e também a doutora Laís, representando aqui a OAB Mulher. Não posso deixar de cumprimentar também as nossas queridas Esther, e Kelcimara, Mari, que também representa a Guarda, Clarice, Paulão. Enfim, agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite, dizer que quão é importante nós falarmos sobre essa questão da violência. Nós vivemos a cada dia, em cada 24 horas, 4 mulheres são mortas. Apenas talvez por serem mulheres. A cada 6 horas nós temos um feminicídio no Brasil. 6 horas, durante um dia, 24 horas, 4 mulheres perdem a vida. Diante dos seus filhos, diante da sua sociedade, diante de uma situação que às vezes o homem não sabe dizer não, né, Paulão? Isso é muito triste. Como vereadora, nós colocamos aqui nessa casa várias proposições, entre elas, Kênia, tem um projeto de lei que nós apresentamos aqui 2 anos atrás, que é toda mulher que está em vulnerabilidade social. Por que muitas vezes essa mulher não sai desse conflito de violência? Porque esta mulher, ela é dependente deste homem, muitas vezes financeiramente. Então, nós entramos aqui com um projeto de lei, esse projeto foi sancionado pelo prefeito Alex, e nós queremos ele realmente sendo mais efetivo no município. Toda mulher que é vítima de violência, ela terá prioridade dentro da Cefam como ter uma vaga de trabalho. Nós temos o Cine, que oferece diversas vagas, então nós queremos realmente que esse projeto de lei do qual nós fizemos aqui, ele seja efetivo no município, para ajudar muitas mulheres. Eu, em nome do prefeito Alex, como líder do executivo, quero dizer que o prefeito Alex, juntamente com o Mauricim, tem feito um excelente trabalho nessa casa, tanto é que nós estamos aqui 4 mulheres representando vocês, que aqui estão. Então, quero agradecer por essa oportunidade ao prefeito Alex Mauricim, que nos deu essa condição de trabalho e de mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser. Tenham todos uma boa noite, sejam todos bem-vindas. Vamos falar e vamos contra o feminicídio e contra qualquer tipo de violência contra as mulheres. Obrigada. Nossos agradecimentos à vereadora Shirley da Oncologia. Quero agradecer também a presença da doutora Laís Farias, representando a 50ª subseção da OAB, que tem um trabalho também voltado com a OAB Mulher, um trabalho muito bacana dentro do município de Pirapora, merece nosso respeito e nosso respaldo. Desface neste momento o nosso dispositivo. Nesta noite, nós teremos a honra de ouvir 2 mulheres que dedicam suas trajetórias a lutas pelos direitos femininos. Na noite de hoje, nós vamos ouvir a senhora Kênia Barros, que é assistente social e também mestra em resolução de conflitos e mediação. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com os direitos humanos e o enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo inclusão e autonomia feminina. Em Pirapora, teve o papel de destaque na elaboração do primeiro Plano Municipal de Assistência Social 2013-2016, na coordenação do Centro de Referência da Mulher e na criação dos projetos como Flores do Cerrado, Meu Bem Querer, Feminilidade
atividades, chá com elas e ações com prevenção como a Lei Maria da Penha nas escolas. Reconhecida nacionalmente, em 2025, foi convidada pelo Instituto Por Elas e pela Prefeitura de Nova York a participar do programa de intercâmbio de lideranças femininas do Manhattan Family Justice Center, integrando um seleto grupo de 20 brasileiras referências na militância em defesa das mulheres. Com coragem, resistência e dedicação, Kênia segue atuando na construção de políticas públicas e no fortalecimento da luta pela equidade de gênero. Ela é nossa primeira convidada na noite de hoje. Quero convidar as nossas autoridades, nossa presidente e demais vereadoras para compor os nossos espaços reservados à frente para darmos início a este momento que é um marco na história do nosso município. Da oportunidade, quero convidar também a servidora pública municipal da Secretaria da Família, Kelly, para ocupar o espaço de destaque aqui à frente, representando neste ato a secretária de Políticas Sociais da Família, Bilu Diniz. Vamos receber com aplausos a nossa primeira convidada e palestrante da noite de hoje, Kênia Barros. Boa noite. Boa noite, Preta. Boa noite, Shirley, Adriana, Lucinha. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Paulão, Clarissa. Boa noite, todas as policiais aqui presentes. Não poderia deixar de cumprimentá-las, porque, na verdade, vocês são meu braço direito no dia a dia, né? Boa noite, todas vocês aqui presentes. E Andréia, boa noite todas representantes da Cefam e todas as presentes aqui hoje que tiraram essa noite de segunda-feira, né, gente, que não é fácil, para estar aqui presente. Eu peguei uma colinha só de dados aqui, gente, porque tem hora que eu preciso ler porque é assustador, né? Falar de violência não é fácil. Falar de mulher ainda é mais difícil, porque ser mulher é um grande desafio. Nascer mulher é um desafio. No Brasil, é considerado no Brasil a terceira melhor lei do mundo. É a Lei Maria da Penha, que nossa colega vai falar mais sobre isso, porque é de mais propriedade do direito do que meu. Embora eu possa falar, né? Mas eu deixarei tudo isso para minha colega. A terceira maior lei. Mas tem uma coisa que não está batendo. Tem uma conta que não bate. Porque é um dos países que mais mata mulher por serem mulher. E essa conta não bate, por quê? Minas Gerais é o terceiro maior estado que mais tem feminicídio. A cada minuto, a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência no país. E isso eu considero números alarmantes, porque se é a terceira melhor lei, por que existe isso no país? Então, isso é uma construção que nós vamos ter que entender aqui. Então, quando eu falo de violência contra a mulher, a gente precisa entender por que isso existe. Como que isso é construído em nossa sociedade, onde uma mulher
que foi violentada em 1983, demorou 23 anos para se fazer valer seus direitos. Porque somente em 2006 ela teve seus direitos garantidos, que foi Maria da Penha. E hoje a gente ainda escuta piadas perguntando se não existe a Lei João da Penha. Então, isso é a banalização da lei. E para mais assustar a gente, por que não existe isso? Porque quem mais mata homens são homens, não são mulheres. Então não precisa de lei João da Penha. Porque quem mata homens são homens, quem mata mulheres são homens. Então por isso existe a Lei Maria da Penha. Porque quem mata mulheres são homens. Então, quando perguntarem isso para vocês, responda dessa forma. Porque quem mata homens não são mulheres. De 1 milhão de casos, você escuta um. Essa é a estatística. Então não precisa de lei. Para isso existe o Código Civil. Então, quando você vê uma mulher, você pergunta, mas isso é construído como? Primeiro porque a maioria das mulheres que sofrem feminicídio, elas não pedem ajuda. Elas não pedem socorro. E quando pedem, elas demoram muito para lançar a mão dessa lei. Às vezes anos. Eu tenho casos que a mulher demorou anos para pedir ajuda. Está aqui a Priscila que não me deixa mentir. Anos trabalhando com uma mulher e somente agora é que ela conseguiu pedir. Ninguém gosta de apanhar. O que existe é mulher que tem medo de denunciar, vergonha de denunciar. É mulher que tem dependências afetivas, com medo de destruir uma família que não foi ela que destruiu. Que normalmente são as violências que a levaram a destruir aquela família. Que normalmente é uma mulher que se tornou adoecida justamente porque ela não teve coragem de tomar uma atitude. Ela preferiu adoecer. Então ela se tornou uma mulher que virou estatística de mulheres que vivem no CAPS, porque ela não teve coragem de tomar decisões. E aí tem uma coisa que me assusta também, porque essa mulher, ela tem uma coisa muito subjetiva, que ela precise que o homem valide. Eu gosto muito da Valesca Zanello, onde ela diz o seguinte, que toda mulher tem uma prateleira, ela fica numa prateleira. E o homem tem que validar se ele gosta ou não. Mas o homem não precisa de ninguém que o valide, porque ele se valida. Quais são as validades de hoje? Nesse mundo capitalista. É o dinheiro, né, gente? Então, o que está valendo? O que foi ditado nessa prateleira do amor segundo a Zanello? Branca. Uma mulher branca, uma mulher bonita, uma mulher magra e uma mulher nova. Né? Porque se ela não tiver esses atributos, ela corre mais risco de sofrer violência. Conclusão? 70% das mulheres que sofrem violência são mulheres negras.
O que isso nos reporta? A senzala, né, gente? Onde as mulheres sofrem a objetificação do sexismo. Elas são usadas como objetos sexuais. Onde para os homens, a mulher de raça, a mulher de cor, a mulher negra é usada como objeto sexual. Ou seja, ela pode apanhar. Infelizmente, todos os estudos levam a isso. Então, esse é um fator que chama muita atenção, porque a gente fala assim, é uma prateleira, mas é um mercado mesmo, e é um mercado econômico fortíssimo. Por quê? É onde tem os maiores cosméticos, as plásticas, e por aí vai. O mercado. Agora, é impressionante como que muitas vezes tem um termo, eu até anotei aqui, que pode ser até um perebado, né? Mas ele não se vê como um perebado. Mas a mulher, às vezes, está assim, nossa, que fofo, né? Que lindo. E elege o homem, e ela casa com o homem, convive com o homem, ele pratica violência, e ele muitas vezes critica a mulher, faz violência contra a mulher, e ele não se vê como um perebato. Ele se vê como um artista, né? Como um homem maravilhoso. E ele se elege como tal. E critica a mulher. E um dos fatores que muito leva o homem à violência é essa estética. Porque você é gorda, você é feia, você é burra. Você não presta para mais nada. E aí? A tendência é a mulher adoecer. Quando a mulher chega na violência física, ela já perpassou por todos os tipos de violência. E, gente, a diminuição da mulher, ela é cada vez mais latente dentro da sociedade. Eu estava vendo uma pesquisa sobre xingamentos. Aqui, qual xingamento vocês acham que mais foi eleito entre as mulheres? Pode falar. Qual xingamento? Exatamente. Foi o xingamento que mais agride a mulher de ser chamada. Por quê? Xingamento é uma forma de ser tudo aquilo que ela não pode ser dentro da sociedade. E o homem, qual é o xingamento que mais atinge o homem? Vagabundo. Por quê? Porque é tudo que a sociedade não quer que ele seja. Desocupado. Mas a mulher atinge a moral. Não. É porque tem criança. Né? Então, esse xingamento, ele atinge diretamente a moral da mulher. E aí, tudo que faz é diminuir. Para diminuir a mulher. O homem não. Então, quando a gente trata disso, a gente trata exatamente
de violências. E essas violências, elas vão diminuindo cada vez mais as mulheres. Até numa condição de atingir os homens. O que xingam os homens para diminuir os homens? Que, André? Pode falar. Por quê? Porque coloca na condição de mulherzinha. O que torna um comentário misógino. Entenderam? Tudo na condição da mulher. Tudo pela condição da mulher. Se observarem, gente, tudo que se torna para diminuir a condição tanto do homem e da mulher é para atingir a condição da mulher. E isso vão criando violências. Quando eu falo aqui de violências, a gente tem que prestar atenção, porque eu falei, eu vou mudar esse foco. Porque a gente fala muito de violência, violência patrimonial, moral, sexual, e chega uma hora que fica cansativo. A gente tem que saber as origens disso, o que gera isso. E a gente tem que prestar atenção na origem desses problemas. E a gente tem que começar a cortar isso. Né? Por que atinge, diminui a mulher? Coloca nesse mundo onde a gente tem que ser respeitada. Outro dia, eu dando uma palestra, eu falei, a única coisa que a gente quer é respeito. E a gente tem que parar de usar uma palavra, empoderamento. Empoderamento. Nós não podemos ficar usando esta palavra empoderamento. A gente tem que mudar essa palavra, porque empoderamento, ela quer dizer uma coisa assim, que a gente cria uma coisa, para quê? Para se tornar uma coisa de pódio. E a gente não está aqui para isso. Nós temos que criar autonomia. Nós temos que ter autonomia e não empoderamento. Empoderamento, eu chego aqui, eu posso me empoderar aqui, né? E me vestir bem, e criar um glamour. E aí? Mas eu tenho que ter autonomia no que eu sou, no que eu faço. E no que eu posso ser. É isso que a mulher tem que buscar. É o seu lugar. É o seu espaço. É a sua condição enquanto mulher. E eu sempre falo uma coisa. Meu tempo está acabando. E eu vou só buscar. Me empresta esse livro aqui, Adriana. Que é uma das coisas que a mulher tem que estar muito atenta também, gente, a questões religiosas, porque Deus não quer ninguém sofrendo, né? Então a gente tem que criar meios de ter essa autonomia com consciência. A gente tem que buscar ter meios de autonomia e criar meios também para as nossas filhas, para as nossas netas, para o mundo que pode vir atrás da gente, para a gente poder criar condições. Eu crio muito caso quando o assunto envolve mulher. E sempre vou criar. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas. E eu quero sempre um mundo melhor para elas. Respeito. E eu escolhi uma frase aqui para fechar. Aquele que não fica irado quando deveria ficar, peca.
pois a paciência excessiva é o viveiro de muitos vícios. Ela fomenta a negligência e estimula não apenas o perverso, mas acima de tudo o bom para fazer o que é errado. Essa frase é de São João Crisóstomo. Eu confesso, eu não sou muito ligada a essas coisas não, mas está aqui. Viu? Esse livro, gente, principalmente quem se diz cristão, é o Grito de Eva. Esse livro é maravilhoso. Por quê? Você pode ser cristão, mas não feche a sua boca, não. Não tampe os seus ouvidos e nem feche seus olhos. Porque a religiosidade é algo muito bonito, muito sagrado, mas ela tem que ter consciência também, né? E o Grito de Eva é um tratado que a Marília de Camargo César faz para poder abrir os olhos das mulheres que precisam falar quando sofrem violência. E a Valesca Zanello, que ela trata justamente dessa prateleira do amor, tá? Então, essas são minhas palavras, eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. Muito obrigada. Em nome da presidente em exercício, Alice Soares, e das vereadoras Lucinha da Saúde, Shirley da Oncologia, e também em meu nome, Kênia, queremos muito agradecer a sua valiosa contribuição na noite de hoje e relevar também o seu trabalho que você vem desenvolvendo no município dentro do Centro de Referência da Mulher, com foco na autonomia de todas as mulheres. Na noite de hoje, nós temos a honra também de receber a doutora Amanda Silveira. Ela é advogada e palestrante especialista em direito das mulheres. Amanda Silveira tem especialização na promoção e defesa dos direitos das mulheres, atua como instrutora em treinamentos de compliance de gênero, abordando práticas de diversidade, inclusão e combate ao assédio sexual e moral em instituições públicas e privadas. Ela é presidente da Comissão de Direito na Escola da 11ª Subseção da OAB de Montes Claros e atua junto à coordenadora do Núcleo Jurídico da OAB no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, CRAM. Seu trabalho é reconhecido pela forma acessível, assertiva e humanizada com que aborda o enfrentamento à violência com mulheres e meninas. Em 2023, recebeu o Prêmio Mulheres de Expressão pelo impacto na sua atuação na sociedade. Recebamos com aplausos a nossa convidada da noite de hoje, doutora Amanda Silveira. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço demais pela oportunidade, Alice, de conhecer você. Eu acho que, principalmente quem trabalha em rede, sabe da necessidade de darmos as mãos umas às outras, trabalhar com o combate às violências contra as mulheres e contra as meninas. É muito difícil. Nós temos que ser muito perseverantes e o nosso trabalho é feito em rede. Lá em Montes Claros não é diferente, nós trabalhamos em rede, em união, OAB, Centro de Referência, que é um centro da prefeitura, e nós prestamos a essas mulheres uma atuação no direito, mas somente o direito não alcança, então a gente precisa ter psicólogas, assistentes sociais e por aí. Nós vamos construindo caminhos que são possíveis, não somente a elas, mas a nós próprias. Porque todas nós precisamos, uma vez ou outra, de acessarmos a justiça ou até mesmo termos vozes nesses espaços em que estamos. Então, mais uma vez, agradeço ao convite e espero contribuir. Pode passar, por gentileza. Quando nós falamos sobre enfrentar a violência, eu ouço muito acerca das mulheres maiores e capazes. E os atravessamentos que vêm me acontecendo, principalmente do ano passado para cá, é a quantidade de meninas menores e incapazes de dizer por si
sobre as violências que passam. Eu estou como professora de um colégio em que dou aula de direito para alunos e alunas de 14 a 16 anos e venho percebendo a gritante necessidade de incluirmos as meninas no debate acerca das violências. E violências também no plural. Porque somos diariamente atravessadas por enormes violências. E por vezes as meninas, elas não conseguem compreender este mundo de violações e precisam do letramento também às mães, aos pais, e às vezes elas não encontram esse acesso em casa. Então, por isso que eu creio ser mais do que necessário, é imprescindível que as escolas, elas possam abrir os espaços para que a gente fale sobre como combater e enfrentar. Porque muito tempo, e talvez seja a dificuldade hoje de fazer com que a Lei Maria da Penha seja de forma efetiva uma educação, é porque foi vendida somente como punição. E quem bem conhece a Lei Maria da Penha sabe que educar é um dos parâmetros da lei. E não tem como nós construirmos uma sociedade justa, igualitária, com equidade de gênero, sem que a gente eduque essas crianças, esses adolescentes que estão acessando esses espaços. E digo por quê. Eu dou aula, uma matéria específica de inteligência artificial no combate às violências de gênero. Porque as meninas, por vezes, são violadas, o uso da imagem delas, através não só de bullying, mas de cyberbullying, e os pais não têm conhecimento. E é porque eles não querem? Não, é porque é outro mundo. E quando a gente precisa acessar as fotos dessas meninas, ou até mesmo conversar com esses meninos que estão ocupando esses lugares de autores de violência, e isso me assusta, me assombra, eles dizem, tô nem aí, nada vai me acontecer. Então, olha a importância da educação, de dizer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dizer também sobre um letramento acerca da internet, que não é terra de ninguém, e que está ali, para que você possa usar, mas usar com consciência, usar com educação e usar com respeito. E, infelizmente, às vezes a gente tem que ir lá, dizer 2 vezes, dizer 3 vezes, é cansativo, mas eu não acredito em uma outra forma para que a gente consiga construir, de fato, consciência. É um passinho por vez. Pode passar, por gentileza. Eu vou ler para vocês aqui um relato que encontra-se no livro que chama Agressão, a escalada da violência no Brasil. Livro novinho da Ana Paula Araújo, que ela é jornalista. E diz assim, ao longo da viagem, vieram à memória as lembranças que ela ainda tinha de 35 anos antes. Flashes do pai, ensanguentado na cozinha, gritando para que a empregada da casa levasse Cláudia e a irmã mais velha de volta para o quarto. As duas e uma irmã mais nova, ainda bebê, estavam dormindo quando o crime aconteceu. A mãe dela também dormia quando foi baleada nas costas. Cláudia e a irmã, assustadas, entraram no berço da bebê e depois de muito choro, dormiram as 3 juntas, espremidas e abraçadas. Foram acordadas pela manhã por um tio que as levou para a casa da avó materna. Alguém já ouviu sobre esse relato? Alguém já ouviu falar sobre a Cláudia? Pode passar, por gentileza. A Cláudia é filha dela. Quem é essa aqui? A Maria da Penha. O relato desse livro da Ana Paula, jornalista, traz relatos de mulheres reais. E a Cláudia fez questão de constar o nome dela. E por quê? Porque a história é pública. Infelizmente, é algo que aconteceu com uma mulher real. E por vezes, quando eu pergunto se Maria da Penha está viva ou está morta, muitas pessoas falam que ela está morta.
Maria da Penha está viva. E ouso dizer que não é uma das 3 melhores, é a legislação. A dificuldade nossa, de fato, é efetivar. Mas é uma legislação completa. É uma legislação que cria, de fato, políticas públicas. É uma legislação que não olha tão somente para a vítima, mas diz, opa, precisamos conter esse autor de violência. Eu não gosto do termo agressor. Autor de violência, porque podem ser várias violências. É uma legislação completa. E a Maria da Penha, no próprio livro, ela dá uma versão e ela diz, olha, eu disse à minha filha para não ir à casa do pai, mas ela quis ir. E a Cláudia diz, eu fui para que eu pudesse entender sobre a minha história. Há 35 anos que ela não via o pai. E quando ela chegou, o que o pai quis fazer? Justificar as atitudes. E a Maria da Penha, não sei se é do conhecimento de vocês, ela precisou mais uma vez usar da proteção estatal, porque ela estava sofrendo ameaças e mentiras acerca da própria história. Os Red Pill criaram que a história da Maria da Penha é uma história inventada. Maria da Penha está na cadeira de rodas. E por que eu estou dizendo sobre a Maria da Penha? Porque a violência, ela começa na mulher, mas ela não termina na mulher. Ela perpassa. Ela alcança todos nós como sociedade. Infelizmente, nós temos órfãos dessa violência. São crianças, meninos e meninas criados, em regra, por suas avós maternas, que precisam de forma abrupta serem mães dessas crianças. E o Estado, a muito custo, olhou para essas crianças e falou, vou conceder um salário ali, porque não dá conta. Ano passado, quando estive em São Paulo, a gente faz uma homenagem a todas as vítimas e o Tribunal de Justiça coloca as fotos. Porque por trás da violência existem pessoas, mulheres. E nessas homenagens, óbvio, Elisa Samúdio precisa estar. E o filho dela foi lá receber uma flor. E quando eu vi a figura daquele garoto, me atravessou. Que eu falei, gente, pensa você ser retirado do convívio da sua mãe. E quando você escutar sobre a sua história, que não vai ser contada apenas pela televisão, mas até uma forma de bullying pelo seu coleguinha da escola, e dizer, olha, seu pai matou sua mãe. Isso é pesado ou não é, gente? É muito pesado. A Carmelúcia diz que os processos de violência, eles escorrem sangue. É um termo pesado, mas só para a gente compreender a gravidade deste tema. E quando eu falo sobre isso para os meus alunos adolescentes, eu digo a eles, entendam a seriedade. E por isso a gente tem que fazer um movimento de luta conjunta, para que a gente consiga acessar essas vítimas, para que não chegue no feminicídio, acessar essas famílias que já estão, de uma forma ou de outra, enlutadas pelo feminicídio, esses filhos, para que o ciclo rompa. Porque por vezes eu atendo uma neta, atendo uma mãe, atendo uma avó. A gente precisa romper o ciclo da violência. Não olhar como, é normal. É normal ou não? Não é normal. O nosso olhar sempre tem que ser um olhar de repulsa, um olhar estratégico. Principalmente nós que atuamos em rede. Tem que ser um olhar estratégico para que a gente consiga ver e a gente consiga mudar. Porque senão é só mais uma, é só mais uma, é só mais uma. E a gente não pode ver assim. Pode passar, por gentileza? O retrato das violências contra mulheres e meninas no Brasil. Pode passar. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. O que a gente escuta? A violência doméstica só ocorre esporadicamente. Olha o dado aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para dizer que não é assim. Pode passar. Somente 22% das vítimas de agressão buscam um órgão oficial para denunciarem. Quer dizer que a maioria ainda não denuncia.
E não denuncia por quê? Porque ela não quer? Porque ela gosta de apanhar? Porque é o amor da vida dela. É o cara que ela dormiu ontem e hoje ele levantou e deu um tapa na cara dela. É o pai dos filhos. É o avô. É o irmão. Talvez, e isso eu digo, trabalhando na área, seja mais fácil a mulher denunciar um cara que a importunou sexualmente ali na rua, que ela nem sabe, do que o homem com quem ela conviveu 15 anos. Porque tem afeto. Por isso é tão difícil denunciar quem nós conhecemos. É algo que mistura ali uma sensação de culpa e ao mesmo tempo uma sensação de injustiça. Por que ele fez isso comigo? Eu escuto isso todos os dias. E as pessoas dizem o quê? Roupa suja se lava em casa. Não vou meter polícia aqui, não. Eu não vou nem contar para a advogada. Eu não vou procurar a OAB. Eu não vou procurar a Defensoria Pública. Eu consigo. 80% das vítimas têm algum vínculo com o agressor. Tendo o vínculo, dificulta que elas rompam o silêncio. E o que as pessoas falam? Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam seus agressores. É justamente por não ser fácil que elas não abandonam. Porque tem amor, tem carinho, de uma forma ou de outra, tem uma versão errônea acerca do que era mais ser amada. Porque se você nasce em um lar em que amor é igual a violência, de uma forma ou de outra você vai procurar isso. E seus relacionamentos você não vai entender como algo violento. Você vai entender que ele está cuidando, que os ciúmes, não, é uma forma ali dele demonstrar que me ama. O controle, não, é porque ele quer me ensinar. E elas não conseguem romper o silêncio. Em 2024, no Brasil, foram identificados 1.492 casos de feminicídios consumados. Mulheres foram assassinadas por sua condição de quê? De gênero. Às vezes os alunos me perguntam, tia, mas qual a diferença de feminicídio? Mas o homem também morre. Acho que você explicou muito bem. Homens morrem por acidente de trânsito. Homens morrem por brigas referentes a tráfico de drogas. Mas infelizmente as mulheres morrem por questões de gênero. E para ter uma fala direta e reta, pelo simples fato de serem mulheres. E é isso que nos constrange. É isso que nos dói. Porque a violência, ela é democrática. Ela não olha cara, ela não olha classe social, ela não olha de onde você veio, para onde você vai. Se você é advogada, professora, delegada, assistente social, dona de casa. Óbvio que nós temos os recortes de gênero. E nesse recorte, as mulheres negras, elas sofrem mais violência. Talvez porque já nascem ali sofrendo racismo, a desigualdade social, porque de uma forma ou de outra, as violações contra nós mulheres são violações de desigualdade social. A ONU diz que é 300 anos para que haja ali um mínimo de igualdade entre homens e mulheres. E quando a gente fala sobre esses dados, 1.492 casos, são vidas. É uma prima, é uma amiga, é uma colega de trabalho, é uma dentista, é uma advogada, é uma professora, é minha irmã, é minha mãe, é minha avó. E por que a gente tem que aproximar? Porque parece que nunca vai acontecer. Até que um dia você recebe uma ligação, Nanda, sabe fulana? Sei, o marido matou. Aí te atravessa de um jeito que você fala, como que eu não vi? Como que essa pessoa não deu sinal? Porque a maioria delas não notificaram a polícia. Não tinham medida protetiva. Você vai procurar ali, não tinha um boletim de ocorrência pedindo socorro. Mas significa que elas não passavam por violência? Subnotificado.
E é por isso que a prevenção ainda é uma saída. Dizer sobre a violência, sobre o combate à violência, dizer sobre os relacionamentos que são tóxicos, que olha, dá um passo atrás, é melhor você sair, peça ajuda. É preciso para que a gente não chegue nesses dados. Pode passar, por gentileza. Uma mulher morta a cada 6 horas no Brasil. Foi dito isso aqui hoje. E as pessoas ainda dizem, né? A mulher foi se envolver com quem não devia. Ou seja, forma de justificar a violência. Forma de justificar. E é engraçado que quando a gente pega esses casos, e é o estereótipo, né? Aí você vê até no jornal a foto. Eles tentam já colocar para você ter esse olhar enviesado. Mas não é sobre a escolha da mulher. É sobre o autor da violência que a matou. Não é porque eu disse não que você tem que me matar. Não é porque eu disse não quero mais que justifica você tirar a vida de alguém que você disse há pouco tempo atrás que amava. Por isso é tão difícil na cabeça da mulher ela compreender o quão gravoso é quando ele diz, eu vou te matar. E as mulheres ainda acham assim, não, mas eu vou dar um jeito. Não, mas ele falou com raiva. Não. Gente, ameaçou. Diz que vai matar, procure ajuda. Não, mas eu vou conversar com ele uma última vez. Talvez seja a última vez mesmo. Não pensem que as pessoas não têm capacidade para o mal. Eu sempre falo isso. Não pense. Ah, mas é uma prova de amor. Dê a você essa prova de amor. Auto-amor, autocuidado. E é por isso que é tão importante a terapia. Eu sei que ainda não é tão acessível, mas às vezes a mulher chega assim para nos procurar e ela não volta. Aí ela volta para quê? Para o relacionamento. Aí eu digo, vá para a terapia, faça uma terapia, tente comunicar. Gente, a fala é maneira de cura. Quando a gente fala, a gente cura algo em nós. E é por isso que é tão importante nós, mulheres, termos união. Eu também não gosto do termo empoderamento. E até porque não dá para eu ser empoderada enquanto esse monte de mulher morre, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas a união, a verdadeira união, vendida globalmente, né, mediaticamente como sororidade, quando ela é efetiva, ela faz diferença. Ser amiga de outra mulher, conversar com outra mulher, compreender, gente, a intuição feminina, pelo amor de Deus. Está sentindo algo ali estranho? Vamos comunicar? Mas às vezes a mulher guarda. Aí a família não sabe, a colega de trabalho não sabe, ninguém sabe que ela está passando por violência. E aí, infelizmente, às vezes acontece o feminicídio. Pode passar, por gentileza? Pode passar? Uma menina é estuprada no Brasil a cada 6 minutos. E sabe o que as pessoas falam? As mulheres provocam. As mulheres provocam. Isso é de uma covardia. Isso é de uma covardia. E eu digo, sabe por quê? Eu tenho audiência agendada para 2027 de casos de estupro. De vulnerável. 2027 com réu solto. Como que você explica para uma mãe uma situação dessa? Como que você explica sobre justiça? E é por isso que mais uma vez eu bato na tecla da prevenção. Porque a maioria destes casos ocorrem dentro de casa. Fiquem atentas e atentos aos sinais. Meninos também passam por estupro. A questão é por causa do próprio machismo, misoginia. A gente não fala sobre isso. Não, mas é meu filho, ele fica sendo mal visto. Vai manchar a carreira dele, coitado. Aí a família vai e passa um pano. Mas quando a gente fala sobre as meninas, pode passar? O maior número de estupros e estupros de vulnerável da história
87.545 casos em 2024. Vou repetir. 87.545 vítimas em 2024. 76,8% das vítimas eram vulneráveis. 87,7% do sexo feminino. 55,6% mulheres negras e 65,7% dos casos ocorreram dentro de casa. Olhem para suas filhas, olhem para suas sobrinhas, olhem para suas enteadas, olhem pelas meninas da sua rua. Nós temos o dever de cuidado. Não espere que a outra ou outro olhe, ou que elas olhem por si. Elas são crianças. Atentem-se às meninas. Elas precisam de serem vistas. E por vezes nós as invisibilizamos. É como se elas não existissem. Pode passar, por gentileza. Será que verdadeiramente temos motivos para nos preocupar? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Pode passar? O feminicídio, ele é a ponta do iceberg. Por quê? Porque o feminicídio ele não acontece de uma hora para outra, da noite para o dia. Muitas violências aconteceram antes de chegar ao feminicídio. Muitas. Mas a mulher silencia, a mulher não fala, ela se cala. E quando a gente... Pode passar, por gentileza. E quando a gente fala sobre um caso muito famoso, dos 61 socos, quem viu? Qual é a pergunta que as pessoas fazem? O que ela fez? O que ela fez para merecer? A pergunta certa é quando isso começou. A violência física talvez seja o ápice do ápice. Já teve violação psicológica, já teve stalking ali, uma obsessão, uma perseguição na internet. Já teve violência patrimonial, violência moral, violência sexual dentro do próprio casamento, que as pessoas não falam sobre isso e acontece muitas vezes. E a mulher fica meio sem conseguir dizer, porque o cara é o marido, o namorado, o companheiro, e ela tem medo de ficar só. Então ela fala, poxa, vou agradá-lo. E se desagrada sendo violentada. Isso é um crime. Essa moça dos 61 socos, ela não conseguiu falar para dar seu depoimento. Ela escreveu. E agora que ela está conseguindo falar, ela já soltou muitas e muitas coisas que aconteciam no relacionamento. E ninguém via, mas existia. E quando a gente fala sobre essa violência, essas violências que antecedem o feminicídio, é importante que a gente chame todas pelo nome. Uma vez uma médica falou comigo assim, nossa, 6 mulheres aguentam, né? Às vezes chega lá no consultório, a pessoa já está quase morrendo, ou seja, tomou dipirona, tomou Neosargina, tomou não sei o quê, tomou não sei o quê. Gente, ninguém é obrigado a aguentar a violência, não. A gente precisa chamar pelo nome as violências. Não, mas então ele só é ciumento. Não, chame pelo nome. Então ele proibiu que eu tome anticoncepcional. Chame pelo nome. Não, ele obrigou que eu coloque a senha do Instagram, a senha que ele quer. Chame pelo nome a violência. Não, porque ele deu uma crise de ciúmes. É fácil a gente chamar a violência pelo nome? Sim ou não, gente? Até porque tem hora que a gente nem sabe o que é violência. Então é por isso que o conhecimento, ele salva vidas. E muitas mulheres que são vítimas, elas não sabem que são vítimas. Elas só dizem, doutor, estou sentindo um incômodo, é uma coisa estranha que ele faz. Aí você tem que ensinar, você tem que sentar com ela e dizer, isso é violência. Denuncie, busque ajuda e não se cale.
mulheres não estão seguras em casa ou na rua. Infelizmente. Quem é essa mulher aqui? Alguém sabe? Professora de Belo Horizonte, que foi morta pelo filho. Eu preciso dizer uma coisa aqui. As mulheres rurais. Gente, as mulheres rurais, elas precisam ser vistas. Tem uma enorme onda de violência acontecendo contra essas mães, essas avós. Às vezes tem netos dependentes de drogas. E eles matam. As mulheres rurais precisam ser vistas. Nós temos um apoio muito grande da Polícia Militar que consegue acessar essas mulheres, que às vezes a gente não consegue ir. E elas confiam. Na época da pandemia eu me lembro que nós fizemos a campanha do Sinal Vermelho e as mulheres alcançavam as farmácias, supermercado, que é onde as mulheres iam comprar. Violência e violências acontecem contra nós mulheres, independente da idade. E não é perpetrada tão somente pelos maridos, companheiros, mas pelos filhos, irmãos, vizinhos, avós, às vezes por uma outra mulher. A gente não pode se calar e achar que é somente um tipo. Quando a gente fala sobre rotas críticas da violência, é a dificuldade que essa mulher tem para acessar os espaços. O que é a rota crítica? Os trajetos que essa mulher percorre. E é por isso que é tão importante nós termos uma rede de enfrentamento. Para que crie protocolos que evitem a revitimização. Principalmente quando a gente está falando de meninas. Porque se a menina conta para a professora não consegue alcançá-la. Conta para a supervisora não consegue alcançar. Conta para a diretora. Quantas vezes que essa menina vai precisar repetir? Rota crítica, por vezes, faz com que a menina ou a mulher negue a violência. Ela está tão cansada de contar sobre isso que ela fala, cansei. Aí ela silencia. Isso facilita ou isso dificulta a denúncia, gente? Dificulta. Por vezes, não é nem dificulta, não. É impossibilita a denúncia. Pode passar? A medida protetiva, para mim, é o coração da Lei Maria da Penha. Hoje, nós temos uma maior facilidade para pedirmos medidas protetivas de urgência. E elas podem ser deferidas em diversas formas, como afastamento do lar, bem como contato por qualquer meio, dentre eles Pix, porque eu tenho cliente que o cara manda 5 centavos e manda um palavrão, 10 centavos e manda um palavrão, 8 centavos e manda um palavrão. Isso é descumprimento de medida protetiva. E a medida protetiva em si não prende, mas o descumprimento prende. E as meninas e mulheres precisam entender isso, que a polícia precisa ser informada que o autor da violência está descumprindo a medida, gente. Denuncie descumprimento. Descumprir medida protetiva é crime. E o autor precisa se ligar que o Estado está vendo que ele está descumprindo. Porque senão gera descrédito. Isso é mera folha de papel. Quem nunca ouviu isso? Serve para nada não, doutora? Serve para nada não? Não serve? Quantas vidas que não são salvas pelo fato de terem essa mera folha de papel? Pensa se não tivéssemos a medida protetiva? Eu trouxe para vocês uma foto aqui. Vocês sabem quem é esse homem? Da Dolabella. Isso aqui ele está com uma fita métrica, desdenhando de uma medida que ele tinha com relação a Luana Piovani, 2009. Passa por gentileza. Ele foi agora, dia 30, condenado à prisão por agredir uma ex-namorada que também é sua prima em 2020. E na semana passada ele voltou para a notícia porque ele gerou uma polêmica
com a atual ou ex, que eu não sei muito bem qual é a relação deles, que é a Vanessa Camargo, porque ela estava comemorando em uma festinha lá da Dança dos Famosos, e ele simplesmente teve uma crise de ciúmes e tentou avançar nela e avançar no colega. Aí eu pergunto para vocês, é fácil sair? É fácil quebrar o ciclo? Quando ela foi interrogada, né? Eu digo interrogada que a mídia parece que são juízes e juízas. Ela disse, não aconteceu nada. Aí o que ele falou? Eu fui o que, gente? Está escrito ali? Protegê-la. Coitada, né? Ela precisa de proteção. Denuncie descumprimento de medida, gente. Não pensa que o cara, que ele está naquela fase da lua de mel, maravilhoso, dá flores, protege, que ele não é capaz de matar, que ele é. E principalmente se a gente achar que essa fase é a fase que vai ficar ali estável. Não fica. Ele está conseguindo o seu perdão. Quando ele conseguir, infelizmente, ele volta de novo para a fase da tensão. E aí, mais uma vez, a violência começa. Pensa uma mulher que passa 15 anos nessa violência. Pede perdão, perdoa, volta à violência, pede perdão, perdoa. É mais complicado você sair do ciclo. Porque todas as vezes quando você perdoa, a violência, ela aumenta. E o sujeito também começa a se sentir, né? Tô nem aí. Toda vez que eu peço perdão, ela me perdoa. Aí começa a complicar mais. Eu trouxe para vocês um dado aqui sobre o aumento de 26% em dias de quê? Futebol. A violência aumenta 26% quando o Galo perde. Quando o Cruzeiro perde. E eu digo assim, Cruzeiro e Galo, porque todo mundo conhece, mas isso é geral. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos compreender o quão gravoso é um sujeito chegar em casa e descontar na cara da mulher, descontar na cara dos filhos, porque o time perdeu. Pensa a mulher todos os dias, ela imagina, nossa, tá o dia a dia de jogo. Meu Deus, e se ele perder? E se o Galo perder? O que é que eu vou fazer? Pensa a ansiedade que gera nessa mulher. Pensa a ansiedade. Pode passar. Aí eu trago para vocês uma indagação, se só a punição basta. O que vocês acham? Só punir esse agressor, esse autor de violência? Só punição basta, gente? Pode passar. Não sou um homem que comete ou cometeu violências contra mulheres. Como posso apoiar a luta pelo fim da violência contra elas? Eu não acredito que a gente consiga combater a violência se nós não trazermos os homens para o debate. Se eles são vistos, né, os autores, como problema, eles precisam ser chamados para serem parte da solução. Essa história de que divide a sala entre homem e mulher, vamos falar de violência e depois chama os meninos, não adianta. Violência precisa ser dita para homens e para mulheres. Para mulheres e para homens. Os homens precisam nos ajudar a combater as violências contra as mulheres. Para que a gente consiga iniciar o mês de agosto, findar o mês de agosto com menos dados, com mais esperança, dizendo, olha, os dados diminuíram, olha, tem mais homens falando sobre o assunto de uma forma correta, acessando outros homens. Até porque nós temos os grupos reflexivos e há uma porcentagem muito pequena dos homens que voltam a cometer violências. Porque talvez aquele espaço é o espaço em que eles têm para dizer sobre si, dizer sobre suas emoções, chorar, porque homem chora, e às vezes esse machismo, essa masculinidade tóxica, faz com que os homens, eles não consigam falar sobre suas emoções. Então é por isso que o convite hoje é para
que os homens possam nos apoiar, para que os homens possam ser pessoas que contribuem com as causas das mulheres. Porque só assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, a gente vai conseguir falar sobre violências e, com a esperança, diminuir os índices, que infelizmente são gritantes e são chocantes, como eu trouxe a vocês. Pode passar? Eu finalizo a minha fala com Milton Nascimento, porque, além de gostar muito, a primeira vez que eu lidei com a violência, a vítima se chamava Maria. E depois disso, tantas e tantas e tantas e tantas Marias passaram. E eu creio que muitas passaram, muitas ressignificaram. Infelizmente, outras voltaram, mas cada uma tem sua história. Quando a gente trabalha com violência, a gente aprende que é sobre elas, né? Se a gente for desistir porque uma voltou para o ciclo, a gente não continua. E diz assim: mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Vamos ter fé na vida, vamos ter fé nas outras e fé em nós. Porque a nossa fala é para elas, é para nós e é por todas nós. Muito obrigada e sigo ao dispor. Nossos agradecimentos à doutora Amanda pela valiosa contribuição na noite de hoje. Quero convidar a presidente em exercício, Alice Preta, e convidar também a Kênia Barros para se posicionar aqui à frente para receber da nossa vereadora e vice-presidente desta casa uma homenagem. Quero convidar ao presidente desta casa, Itamar Alves Mota, para resumir os trabalhos. Convido para compor o dispositivo as vereadoras Lucinha da Saúde, Shirley da Oncologia, e também a vice-presidente da casa, para poder ocupar os seus respectivos lugares. Mas antes quero convidar a doutora Amanda Silveira para receber das mãos da vice-presidente também uma homenagem. Agradeço imensamente às palestrantes por suas valiosas contribuições, às autoridades, a cada pessoa que esteve presente conosco, que esta noite nos inspire a fortalecer ainda mais a nossa corrente de conscientização, para que o lilás floresça em cada coração, trazendo proteção, respeito e dignidade a todas as mulheres. Mais uma vez, quero parabenizar a vereadora Alice Soares pela iniciativa e passo a palavra para a organizadora deste evento, para suas considerações finais. Deixa eu falar nisso. Boa noite a todos. Quero aqui, nesse momento, agradecer ao presidente Itamar por ter atendido a nossa solicitação e agradecer imensamente às nossas amigas que compareceram aqui para uma noite de tanta informação, tanta coisa que nós ouvimos, que nós precisamos saber e passar esse conhecimento adiante, né? Kênia e Amanda. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes, a Cabo Priscila, representando a Polícia Militar, Kelcimar e Esther, representando a Polícia Civil, a nossa gloriosa Guarda Municipal e todo o público presente que está aqui hoje, nessa noite, que foi uma noite de
muito conhecimento, né, Kênia? E que nós, mulheres, possamos cada vez mais trabalharmos juntas no fim da violência contra a mulher. E que nós possamos deixar de ser números, essas estatísticas tão altas, mas que possamos sim ocupar lugares de destaque na nossa sociedade, que é o que todas nós merecemos, tá? Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, doutora Laís, que representa a OAB aqui, nossa querida Andréia Mortágua, que sempre está presente conosco, representando as mulheres trans e a comunidade LGBT, que realiza um trabalho maravilhoso na nossa comunidade. Quero agradecer as meninas do Pirapora Vôlei, que fez questão de estar aqui e participar conosco. Agradecer a toda a população. E quero agradecer também as meninas que ajudaram a organizar, que organizaram o evento. Anne, Carol, Débora, Luana, Fagner, a todos vocês. E que esse evento do Agosto Lilás acontece hoje, no 1º de setembro, mas por uma questão de logística de agenda, que seja, senhor presidente, uma data que nós possamos sempre realizar esses eventos aqui na Câmara Municipal de Pirapora, que é levar informação para toda a nossa população. Muito obrigada a todos vocês. Nossos agradecimentos à vereadora e vice-presidente desta casa, Alice Preta. Devolvo a palavra neste momento ao presidente da casa, Itamar do Cordeiro, para proceder ao encerramento dessa solenidade. Agradecendo ao público que nos honra mais uma vez, aos nossos radioouvintes e internautas que acompanharam a nossa sessão. Queremos encerrar essa sessão especial renovando meus agradecimentos a todos que participaram desta noite tão significativa, às vereadoras desta casa, destacando a iniciativa da vereadora Alice Soares pela parceria e compromisso com a causa. As nossas convidadas especiais, Kênia Barros e doutora Amanda Silveira, que nos representaram com reflexões profundas, inspiradoras, e ao público que esteve conosco aqui no plenário. E também pelas transmissões do Facebook e YouTube. O Movimento Lilás é mais do que um símbolo, é um chamado à consciência, à união e à ação contra a violência que tantas mulheres ainda sofrem. Que cada palavra ouvida aqui se transforme em semente de mudança, gerando frutos de respeito, proteção e dignidade. E sob a proteção de Deus, em nome do povo de Pirapora, declaro encerrada essa sessão especial. Muito obrigado e uma boa noite a todos.